Quanto vale o seu dinheiro? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência dos filhos no consumo da família. Você já parou para pensar no quanto as decisões financeiras da família são influenciadas pelos filhos? Desde o descobrimento de uma gravidez, qualquer decisão que envolve as finanças é planejada, priorizando os filhos. Então, como ensinar os pequeninos a contribuir positivamente nos gastos do lar? Para refletir, para orientar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no Comando da Esperança, no Quanto Vale o Seu Dinheiro, o economista e também professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, a UFO. Com a gente, Felipe Prado. Bom dia, Felipe. É um prazer receber você novamente aqui no nosso programa. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente conversar um pouquinho aí sobre finanças pessoais. Uhum. Bom, a gente começa, inclusive, compartilhando com você a dúvida de um ouvinte. A Celina Dias mora aí em Uberlândia, isso no bairro Morumbi, e ela mandou aqui para a nossa produção uma pergunta. Ela diz: não posso levar meus filhos ao supermercado porque sempre que vão comigo choram querendo algum brinquedo, um lanche, Como não posso comprar, eles não entendem e fazem um show. É errado deixar de levá-lo comigo para fazer as compras? Como ensiná-los a lidar com essa situação? Essa é a dúvida aí da Celina Dias na sintonia do Comando da Esperança. A dúvida da Celina é uma dúvida importante, principalmente porque as crianças, elas podem ser uma grande razão para o aumento de determinadas despesas, como ela fala aqui, As despesas de alimentação, por exemplo, ou de brinquedos ou itens de lazer, como as crianças elas não têm discernimento adequado do que elas podem comprar ou não, porque como elas não trabalham, elas não sabem que o dinheiro tem um limite, consequentemente, elas querem tudo. Então, a primeira resposta aí para a Celina é de que não é errado ela deixar de levar as crianças para fazer a compra, Então, assim, do ponto de vista das finanças, é até saudável que ela não leve as crianças. Na verdade, a ideia dela levar as crianças é por outra razão, por exemplo, o companheirismo, enfim, as crianças estarem lá na companhia da mãe. Mas do ponto de vista das finanças, o ideal é que ela não leve. Por quê? Porque isso vai dar uma tranquilidade para que ela evite justamente a criança ver aquilo que atrai a ela, mas a mãe não pode comprar ou talvez não seja saudável tanto comprar. Então, se a criança for uma criança mais tranquila, se a mãe explicar para ele ou para ela que, olha, agora não é o momento, a mamãe vai ver outro momento para comprar, consequentemente a criança vai entender. Outras não vão lidar com a situação dessa maneira. Então, essa natureza da criança vai exigir justamente a mãe avaliar se vale a pena levar, porque essas situações todo mundo vive, Então, as crianças, principalmente aí, por exemplo, no supermercado, elas são as que querem, digamos, aqueles produtos mais supérfluos, o biscoito, o iogurte, que são as coisas hoje que são mais caras das nossas cestas de consumo. Então, a gente precisa ter um controle adequado, porque senão a gente vai comprando tudo, e no final do mês as contas não fecham. Então, é importante a gente ter isso em mente. É preciso jogo de cintura aí com as crianças, Bom, e quais são então as suas dicas para ensinar as crianças a importância de consumir de forma consciente e o valor de poupar? O que é mais importante, e a gente vê principalmente em livros de finanças mais especializados para crianças, é o fato de que o pai e a mãe eles precisam sentar e conversar com a criança. Como funciona o dinheiro, Muitas das vezes começam a dar mesada justamente por esse princípio. Então, se você dá R$10 para a criança e leva ela no mercado, e aí, digamos, ela já sabe ler, já sabe entender os números, ela já vai compreender o quanto aquele dinheiro pode comprar, o que não pode comprar. Então, esse tipo de treinamento tem que partir dos pais. Então, se os pais têm paciência,
ou compraram um livro e leram, eles podem colocar isso em prática. Para a criança ver justamente o quanto ela pode consumir e o que ela pode poupar lá no porquinho dela, para depois fazer uma compra que ela não conseguiu naquele momento. Ela vai aprender justamente que ela precisa juntar. Bom, Felipe, nesse momento que estamos aqui com a nossa entrevista, falando sobre esse assunto, muitas mães, pais, atentos aí para, com certeza, aprender, né, com as suas informações. Então, o que você diria para os pais que estão ouvindo a gente, direcionar melhor as crianças, definindo a diferença entre querer e precisar? Em relação ao consumo, é muito interessante porque, por exemplo, se a gente usar entre o querer e o precisar, por exemplo, as crianças hoje, os brinquedos para elas são praticamente descartáveis. Então você compra um brinquedo hoje, a criança brinca durante 2, 3, 4 semanas e no mês que vem ela já quer o novo brinquedo. E o velho ela já não usa, ainda que o velho esteja novo, esteja bonitinho. Então, também é um processo de sentar e mostrar que ela já tem um brinquedo e ela não pode ter o brinquedo toda vez novo, porque senão o próprio mercado ele utiliza estratégias para justamente, como hoje você tem o lançamento de novos produtos de maneira frenética, todo mês, toda semana você tem um novo carrinho, uma nova boneca, um novo caderno de pintura, um novo produto, você faz com que realmente as crianças queiram tudo. E muitas vezes elas não precisam, porque inclusive elas já têm aquele brinquedo, mas elas têm outro modelo. Então, mais uma vez, isso é uma questão de conversar, é uma questão de criar consciência na criança. E o mais importante também é a gente ver que cada criança vai ter a sua personalidade. E aí, a gente não precisa se desesperar, porque vão ter as crianças que vão compreender isso de maneira super tranquila, e vão ter as crianças que talvez o pai e a mãe vão levar 6 meses, 1 ano, 2 anos para ensinar elas, porque elas têm um outro tipo de personalidade. Então, assim, o mais importante é que o pai e a mãe, principalmente nesse ensinamento financeiro, eles não desistam, porque mesmo que pareça que a criança não está aprendendo, ou esteja com mais dificuldade, ou leve um pouco mais de tempo, então talvez uma família tenha 2 crianças, uma aprendeu de maneira fácil, mas a outra está com mais dificuldade. Querendo ou não, todos esses ensinamentos vão ficar no subconsciente da criança e mais para frente, quando ela se tornar um adolescente, uma adulta, ela vai recorrer a todos esses ensinamentos que estão lá no subconsciente. E então, aí, consequentemente, a criança passa a ter um relacionamento com o dinheiro de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais tranquila. É fundamental, então, que os pais se dediquem a esse ensinamento e um pouquinho todo dia. Não precisa sentar e dar uma aula longa para a criança, mas cada coisa do dia a dia que pode surgir para dar um ensinamento de como lidar com o dinheiro, como lidar com os bens, é fundamental para que no futuro essa criança seja um adulto saudável financeiramente. Com certeza, e é um assunto realmente para ser, assim, trabalhado com as crianças no dia a dia, né? Felipe Prado, economista, professor universitário e hoje com a gente aqui no Comando da Esperança. Olha, em nome da Super Rede Boa Vontade de Rádio, Felipe, o nosso muito obrigada pela participação, né? Pelo tempo que você disponibilizou para falar com a audiência do Comando da Esperança hoje. Muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos. E muito obrigado mais uma vez aí para a gente conversar um pouquinho sobre finanças. Um abraço e até a próxima. Até a próxima oportunidade. Felipe Prado.